Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 19 de maio de 2020. Na descrição do vídeo, o link para esta matéria. Gente, vocês conhecem o cara chamado assim, Paulo Marinho? Esse nome não é estranho não, né? Não, né? Esse é o nome do cara que andou aí soltando a língua em relação ao Flávio Bolsonaro. O detalhe é que muita coisa que ele falou já foi questionada, inclusive já foi até rebatida pela própria justiça, o TRF2, se não me falha a memória, pelo próprio relator do caso, né? Da Furna da Onça lá. E também ele não apresentou nenhuma prova, ainda errou, dizendo que ele disse que foi um delegado, na verdade, que era, na época era uma delegada. Bom, para encerrar logo esse negócio, para a gente ir direto para a matéria, vamos conhecer um pouquinho de Paulo Marinho. Com quem? Diga onde ele tá. Não tem que ele tá. Me digas com quem andas, que eu te direi quem é. Pois é, gente, a gente vai descobrir mais ou menos quem era a turma com quem Paulo Marinho andava, e aí vai ficar bem claro a pilantrofia do camarada. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, peça a notificação na descrição do vídeo, tem conta bancária, você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja apoiador, seja colaborador. Olha essa daqui, gente. Ó, as ligações de Paulo Marinho com o PT, João Dória, Sarney, Lula e Dilma revelam a sua péssima índole. Olha só que interessante, gente. Lula, Sarney, Dória, PT... Dilma, eu acho que agora dá pra gente começar a juntar 2 mais 2 é 4, né? Vamos lá? Vamos à matéria. No dia 9 de novembro de 2018, ênfase para 2018, logo após a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República, a revista Cruzoé fez matéria onde denunciava os possíveis interesses escusos do empresário Paulo Marinho no governo Bolsonaro. Eu acho que eu trouxe essa matéria aqui na época, gente. Eu tenho uma vaga lembrança, mas acho que eu trouxe. Na publicação, tratava o recém-eleito suplente na chapa senatorial de Flávio Bolsonaro como o candidato a lobista geral da República. A primeira frase da matéria, assinada pelo jornalista Caio Junqueira e Felipe Coutinho, diziam o seguinte: saiba quem é Paulo Marinho, o empresário carioca que já é cotado como possível fonte de problemas para o futuro governo. Ele está sempre perto de onde há poder e dinheiro. Já foi próximo até dos petistas. Era o que a matéria dizia naquele momento, né? Então veja que a índole do cara já não era boa. E se você dá uma pesquisadinha na história aí, dá um pulinho lá atrás, você vai perceber que ele foi suplente do Flávio, mas foi a contragosto. Inclusive, não sei se foi a revista Veja ou foi a Folha de São Paulo, ela usa essa palavra exatamente, né? Ele estava ali, mas estava a contragosto de Flávio Bolsonaro. Ou seja, Flávio Bolsonaro nunca teve uma boa relação com o Marinho. Mas tudo bem, vamos embora. Onde foi que eu parei aqui? Tem aqui o título tem um para vocês conferir o negócio aqui, né, da matéria da Cruzoé, quem quiser, é claro, né? Bom, vamos lá. Cadê onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Veja só. Na sequência, o texto descreve as ligações do empresário com o criminoso, adivinha quem? Quem? Olha só quem entra aqui, com José Dirceu. Pois é, gente, José Dirceu. Na véspera da cassação do petista José Dirceu, em dezembro de 2005, um deputado federal que participaria da votação secreta no dia seguinte recebeu um telefonema em que o interlocutor o convidava para uma reunião que ocorreria horas depois em uma mansão no Lago Sul, em Brasília. Ao chegar, lá estavam Dirceu, Luiz Eduardo Grinaldi, seu advogado e correligionário e o dono da casa. E adivinha quem era o dono da casa? E autor do telefonema, o carioca Paulo Marinho. Hoje, um dos empresários, isso a matéria dizendo na época, no novembro, né? Não hoje, agora. Um dos empresários mais próximos do presidente eleito Jair Bolsonaro. A ideia era tentar angariar votos para impedir a eminente cassação. Marinho, amigo de Dirceu, estava empenhado na missão que se mostraria infrutífera. Tudo isso, gente, o que está acontecendo aí, que ele está relatando, foi lá no tempo do Dirceu, tá? Quando ele fala hoje, presente lá, amigo do atual governo, naquele momento Bolsonaro já eleito, né? Passado algum tempo, para depois ninguém chegar aqui e dizer: esse negócio do Zé Dirceu foi em 1955. E o negócio do Bolsonaro, isso aí tá errado. Não, preste atenção. Olha o tempo de cada coisa, tá? Continuando.
E a matéria prossegue com revelações assombrosas. Em Brasília, nos tempos em que plantou os negócios que lhe renderia... Peraí, deixa eu ver aqui, que eu pulei um negócio aqui. Ah, sim. Em Brasília, nos tempos em que plantou os negócios que lhe renderiam as poupudas comissões, Paulo Marinho mantinha uma intensa relação com o universo político. Passaram por sua casa gente como José Sarney e Dilma Rousseff, na ocasião, respectivamente, presidente do Senado e ministra de Minas e Energia. José Sarney, presidente do Senado, e Dilma, Minas e Energia. Um dos negócios que ele intermediava era a compra da Varig. Lembram da Varig, a empresa aérea? Um aviãozinho? Pois é. Um outro momento do texto é revelador. No auge da era Lula, por exemplo, fez contatos com empresários interessados em viabilizar o notório filme em homenagem ao ex-presidente. Sim, o homem de Bolsonaro já foi um lulista, empenhado. Na realidade, o homem de Bolsonaro nunca galgou esta condição. Aproximou-se de Flávio com esse objetivo, mas foi barrado pelo crivo do presidente da República. Como não conseguiu viabilizar seus negócios no governo, como não conseguiu ser o lobista geral da República, agora tenta derrubar o governo. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Parece óbvio que os objetivos de Paulo Marinho, um sujeito habilidoso e sedutor, são meramente financeiros. O que pretende é ganhar dinheiro, como sempre fez nos governos anteriores. Desta feita, não deu certo. Aí finaliza aqui a matéria. Gente, vejam só que interessante. Aos pouquinhos, a gente vai descobrindo quem é Paulo Marinho, né? Eu trouxe para vocês aqui, até inclusive no outro vídeo, até comentei com vocês, né? Que na entrevista que ele dá à Folha, ele faz um comentário bem bacana, gente. Que até nisso os caras conseguem ser péssimos, né? Ele diz que Bolsonaro trata os funcionários muito mal. Segundo ele, né, diz que os funcionários de Bolsonaro tratam os funcionários muito mal. Inclusive, ele relata que houveram dias, né, oportunidades que Bolsonaro estava no escritório dele, do Paulo Marinho, e, tipo, um assessor ou um empregado do Paulo Marinho ia lá levar uma água, levar uma folha, qualquer coisa, e Bolsonaro não agradecia, não dizia obrigado. Tipo, tratava o cara como se fosse nada, né? Aí o interessante dessa história toda, veja só, quando Bolsonaro tomou a facada, lá em setembro, Paulo Marinho cedeu a empregada, a chefe de cozinha, né, a chefe da cozinha dele, que era empregada de Paulo Marinho, cedeu essa mulher para o presidente, para o então candidato à presidência Bolsonaro, nesse período em que ele ficou lá internado e saiu da internação e ficou se recuperando em casa. E aí, Paulo Marinho cedeu a empregada para ele. Tudo bem. Após Bolsonaro, após ela voltar de novo para Paulo Marinho, depois de um período trabalhando ali na casa de Bolsonaro, veja só que interessante. A mulher passou uns dias com Paulo Marinho, pediu demissão e adivinha para onde ela foi? Não, sabe? Para a casa de Bolsonaro. O interessante, gente, é que a mulher estava há mais de 20 anos com Paulo Marinho. Bastou o negócio de 2, 3 meses trabalhando com Bolsonaro, ela largou Paulo Marinho e vazou para o lado do Bolsonaro. A pergunta é, será que realmente era Bolsonaro quem era mal educado com os funcionários? Né? Nós temos vídeos, inclusive, de seguranças de Bolsonaro. Eu trouxe uma matéria há muito tempo atrás disso, do segurança de Bolsonaro, relatando, né, a relação entre Bolsonaro e os empregados, principalmente com os seguranças, né, que Bolsonaro colocava os seguranças para sentar junto com ele nas mesmas mesas, comia das mesmas coisas que os seguranças comiam, não sabe? Tipo, não tinha aquele negócio, eu sou, né? Isso depois de eleito, né? Tipo, eu sou o presidente agora, vocês fiquem aí que eu fico aqui. Não, o próprio segurança, né, relatou que o Bolsonaro tratava muito mesmo. Então você vê, gente, que já tem, né, aquela velha tentativa deles. Eles não podem atribuir um crime, não podem provar um crime, então eles fazem uma denúncia sem provas e, ao mesmo tempo, eles tentam manchar a imagem pessoal do camarada. É tipo assim, ó, o cara cometeu um crime, mas eu não posso provar. Ah, mas ele é homofóbico, ele é racista, ele é muito ruim, ele é um cara chato e não sei o que. Quer dizer, tipo, atribui outras qualidades que eles sabem que a população pode olhar para Bolsonaro com uma certa, tipo, vamos dizer assim, com uma certa
um certo olhar de desprezo, tipo, Bolsonaro é malvado, não é nem pelo crime, porque ele é malvado. Então veja que sempre nas denúncias dessa turma, sempre tem alguma coisa envolvendo a vida pessoal do cara. É tipo aquele assassinato de reputação. Você tem que detonar o cara no âmbito profissional, no âmbito do trabalho dele, que é a política, no caso. Você tem que detonar o cara também no âmbito pessoal. Ou seja, fazer como a esquerda fez nas eleições. Não conseguiram provar nada do cara. O que eles trabalharam? Trabalharam tentando manchar a imagem do presidente, dizendo que ele era racista, que ele era feminicida, um monte de coisa e tal, né? Postaram aqueles vídeos lá como se ele fosse agressor das mulheres, aquele negócio todo. Tentaram, fizeram vídeos aí dele querendo matar homossexuais, um monte de negócio, aquela coisa toda e blá, 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 blá e por aí vai, né? Então é tipo assim, eles tentam destruir a vida do camarada por completo, né? Só que nessa história toda, eles acabam revelando o caráter dele. Olha a turma com quem ele andava, que o Paulo Marinho. Então eu acho que isso por si só já deixa bem claras as ações do cara. Você pega matérias da própria Folha, matérias da Veja, de meados do ano passado, quando Paulo Marinho já tinha rompido literalmente, né, com Flávio Bolsonaro, e o Paulo Marinho, nessas matérias, não traz nenhuma acusação contra o Flávio Bolsonaro. E ele tinha motivos para isso, já que ele estava num momento que ele tinha sido excomungado de vez, né? Bolsonaro nunca foi, por assim dizer, um cara muito chegado a Paulo Marinho, né? O Paulo Marinho é quem se chegou a ele. Se você observar, você vai perceber isso daí, né? Enfim, e dentro do governo Bolsonaro, Paulo Marinho literalmente não teve nenhuma oportunidade de fazer as maracutengas que ele achava que poderia fazer. Assim como outros camaradas, como Joyce, como Frota, né? E outros que acharam que Bolsonaro ia ser aquele político igual a todos os outros, que depois que ganhasse as eleições ele ia chamar todo mundo e falar, gente, vocês que me ajudaram, eu vou dar uma forcinha pra vocês aqui. Não, ele cumpriu com a palavra dele, fez o papel dele, né? E aí muita gente ficou por aqui com o presidente porque realmente o cara cumpriu a promessa de campanha. E político não pode cumprir promessa de campanha. Político só é bom se ele prometer uma coisa e fazer outra. O próprio Lula já disse isso e tá no YouTube para todo mundo ver, né? Que às vezes você promete na eleição algo que você sabe que não vai cumprir depois que ganhar, mas você tem que prometer que é para ganhar a massa. Lula fala isso nos vídeos aí dele na internet. Então vamos prestar atenção nisso aí. Gente, tá aqui, né, quem é Paulo Marinho. Eu acho que fica bem claro. Ele falou num tal de delegado que avisou o Flávio Bolsonaro. O próprio TRF4, o desembargador que hoje inclusive o relator do caso, emitiu a nota dizendo que não era delegado, era uma delegada. Ele ainda coloca lá que não havia delegado do sexo masculino, né? Ele até faz essa ênfase na nota, né? Ele aponta outros pontos, né? Como por exemplo, disseram que a Furna da Onça parou para favorecer Flávio Bolsonaro. É bom esclarecer que a Furna da Onça, como outras investigações, pararam porque é a regrinha básica da eleição, né? Elas têm que parar. Não só foi ela que parou, então foram muita gente beneficiada nessa história toda, se a gente for olhar por esse ângulo, né? E é interessante dizer que a questão da Furna da Onça investigava 7 deputados, nos quais Flávio Bolsonaro não era um deles. Flávio Bolsonaro entrou nessa história por conta da questão do COAF, que foi algo que foi encontrado dentro da investigação da Furna da Onça. Mas é bom entender, obviamente, que isso foi remetido para a primeira instância, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, e não para a Furna da Onça. Então algumas coisas não batem aí com as explicações e a denúncia do próprio Paulo Marinho. Ou seja, eu não sei qual foi a pior, a do Moro ou essa do Paulo Marinho. As duas foi assim, ó. Só isso, um estralinho. Mais nada. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Acho que eles estão ansiosos pelo São João. Estão soltando traque a toda hora agora. Que as bombinhas